público que está assistindo aqui, parte dele sabe do que você está falando e parte dele não sabe, não faz a mínima ideia. Acredito. A gente não vai conseguir discorrer e explicar, porque cada uma dessas terapias que a Ju oferece, se ela fosse falar sobre cada uma delas separadamente, dá uns 10 programas. Com Cada uma certeza. delas, de tanto conhecimento, de tanta coisa. Dá para você dar uma resumidinha sobre o que significa, no que consiste cada uma dessas terapias, rapidinho, tipo assim, um minutinho para falar resumidamente. Tá, eu vou tentar, assim, aprofundar no caso, assim, ó, não aprofundar, mas trazer uma visão mais ampla, Ampla. tá? Tá Porque, bom. assim, todas essas terapias, elas são um conjunto de informações dentro da terapia holística. Uhum. Tá? Então, assim, tem muitas pessoas que não sabem o que é terapia holística, né? Eu sou uma pessoa muito comunicativa, então, às vezes, eu converso bastante com as pessoas que eu pego Uber, por exemplo. Daí as pessoas geralmente falam, o que tu faz? Eu falo assim, eu sou terapeuta holística. Daí a maioria diz assim, terapia até conheço, mas holística, essa palavra aí eu não sei o que é. Então, assim, eu costumo dizer que a terapia holística para medicina tradicional, que inclusive elas, né, estão já se acoplando e futuramente a gente vai ter isso junto, né? Eu Uhum. já tenho alunos meus que são médicos, inclusive. É, o terapeuta holístico, ele vai trabalhar e vai curar. é, Curar eu acho uma palavra muito forte, tá? Porque também não depende do terapeuta e sim da pessoa que está sendo tratada. Mas a terapia holística, ela vai olhar para um todo, tá? Ela vai olhar a doença e a pessoa que está doente, no caso. Uhum. E a medicina tradicional, a gente vai cuidar do doente. A medicina tradicional vai cuidar da doença, tá? Então, medicina tradicional, doença. Terapia holística, doente. Ou doente, no caso. Porém, a terapia holística, ela serve para evitar as doenças. Porque tudo que a gente cria no nosso corpo físico, independente do que seja, veio dos nossos corpos espirituais. Que nós temos vários. Tá? E daí isso também é todo um outro mundo para, né, a Uhum. gente abordar. Mas enfim, tudo que acontece então no mundo espiritual vai materializar no físico. Então a gente vai trabalhar lá nas raízes do que pode vir causar a doença ou do que já trouxe a doença. Uhum. Tá? Então, assim, já desenvolvi uma doença física. Ok, tu vai conversar com o médico, a gente vai trabalhar o físico, mas a gente precisa entender da onde que tá surgindo, né? Por que você criou isso pra sua vida? Por que você está vivenciando isso agora nesse momento? O que essa informação tá querendo te trazer e te ensinar? E essas terapias ajudam a pessoa a descobrir, a entender isso. Exatamente. E daí cada ferramenta trabalha de uma maneira. Uhum. Porém, muitas delas trabalham feridas inconscientes que a gente carrega. Tanto da nossa criança interior, tá? Que é muito presente em todo mundo, tá? Até porque, às vezes, as pessoas vivenciam coisas na infância e que assim, mas eu tive uma infância boa, tava tudo tranquilo na minha infância. Porém, quando a gente é criança, a gente não entende, a gente não sabe interpretar de fato as coisas e a gente acaba criando muitas cenas inexistentes e que a gente criou ou armazenou de uma forma errada dentro de nós. Uhum. E isso vai, então, se repetindo na nossa fase adulta, tá? Então, por isso que às vezes é tão difícil a gente acabar conseguindo se relacionar com os outros, né? A gente não consegue ter um entendimento melhor, a gente se afastou dessa nossa conexão espiritual, né? Com o nosso coração também, que é um dos órgãos mais potentes que temos. Então, fica às vezes difícil a gente até se relacionar no nosso dia a dia, entender, interpretar o que está acontecendo, né? E a gente aqui, em corpo físico, a gente acessa e sente muito as emoções, né? Eu digo que a gente só é um ser humano porque a gente sente as emoções. Então, se a gente não souber desenvolver um controle emocional, dificilmente a gente vai conseguir se desenvolver da maneira que a gente busca, né? Que a gente quer, que a gente gostaria na nossa vida. Você gostou desse corte? Então tem outros bem legais para você assistir. E a conversa inteira está num link aqui na tela. Ah, e muito obrigado pela sua companhia.